Bom dia a todos. Uma alegria podermos estar nesse dia que a Igreja do Brasil celebra, esse mês vocacional. A Igreja do Brasil celebra a vida consagrada. E nesse domingo, particularmente, que todos os anos celebramos a festa, a solenidade de Nossa Senhora da Glória, também somos chamados a agradecer a Deus pela vida que Ele nos chamou, consagrada a Ele. Também rezar pela fidelidade, rezar para que cada vez mais possamos manifestar essa alegria, esse dom, porque a vida consagrada na igreja é um dom, uma graça. Eu sou o Padre Rodrigo Vieira, tenho 34 anos, sou membro compromissado da Comunidade Católica Pequeno Rebanho há 18 anos. A comunidade esse ano está fazendo 20, eu estou na comunidade há 18. Também sou padre há 5 anos, sou padre da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Atualmente estou como pároco da paróquia São José, em Santa Cruz. Então, estou lá no outro extremo da Arquidiocese. Minha paróquia já faz divisa com Itaguaí. Na Brasil, é a última. Mas eu tenho fé na palavra do Senhor que os últimos serão os primeiros, Daqui para lá é a última, Mas é uma alegria estar lá, já estou lá, vou fazer agora em agosto 5 anos que estou lá, eu fui ordenado e fui enviado para lá. E estou aqui hoje para partilhar um pouco com vocês daquilo que o Senhor nos chama cada vez mais a sedimentar, a enraizar a nossa vida. Creio que esse dia de hoje, esse primeiro momento, nós poderemos fazer memória da palavra que está no Evangelho de Lucas. Lucas é um evangelista que gosta muito de trabalhar com as antíteses, O que é isso? Ele coloca duas realidades para talvez anunciar aquilo que é de importância. Quando eu falo antítese, porque Lucas sempre, por exemplo, lá no início do Evangelho de Lucas, tem o anúncio do anjo a Zacarias e o anúncio do anjo a Maria. E ali, por que ele coloca uma coisa atrás da outra? Porque ele coloca mais ou menos a realidade boa e ruim, não moralmente, mas Zacarias tem o anúncio do anjo e não crê. Maria tem o anúncio do anjo e acredita. Ele trabalha muito isso. Quer ver outro lugar? Filho pródigo. Tem o filho mais novo e o filho mais velho. Um volta e acolhe o perdão, o outro a gente não sabe, Até hoje está lá. Não sei se ele entrou na casa. Mas o filho mais velho e os filhos mais novos. Lucas ainda insiste isso. Quer ver uma outra realidade que ele trabalha isso? É só ele que fala de um ladrão que era bom e outro era mau. Um pede misericórdia, o outro só acusa. Numa passagem, Lucas fala de duas irmãs. Uma que era preocupada. Mas vamos falar a verdade, gente. Jesus chegou com mais 12 bocas na casa dela. Ele não chegou sozinho, imagina. Lá na sua comunidade, na sua congregação, chega lá alguém com mais 12 para comer. Você vai ficar Marta, tá certo, vai ficar louquinha. Haja água no feijão, nem mais água, é uma caixa d'água no feijão, E pior, o pior não é nem chegar. É chegar, você se preocupar e os outros irmãos não fazerem nada, quiserem ficar só dando atenção. Marta não tinha uma certa justiça em fazer aquela petição, aquela reclamação. E Jesus responde a ela: Marta, Marta, te preocupas demais. Em nenhum momento, Jesus falou que Marta estava errada. Falou que ela se preocupava demais. Tanto que, gente, que Marta é santa. Marta é santa. Então, fazer alguma coisa, trabalhar para botar água no feijão é também a nossa missão. Mas o que essa realidade é que Maria, aquela que ficou aos pés do Senhor, ela escolheu a melhor parte. A questão, queridos, na nossa vida consagrada, é que eu e você vamos sempre chamados a fazer coisas. O consagrado, ele trabalha, faz parte. Se você tem algum problema em trabalhar, então já é a primeira coisa. A gente tem que arregaçar as mangas, a gente tem que fazer. Uma das imagens da vida consagrada, e o Papa Francisco gosta muito,
A vida consagrada, seja religiosa, seja laical, né, numa nova comunidade, enfim, é o sal da terra. É para dar sabor, e isso requer movimento, porque até uma realidade espiritual e também da missão, a missão é manifestação de vida, e vida é movimento. Nada que está morto tem movimento, a vida requer movimento. Mas, o que nesse primeiro momento eu e vocês somos chamados a refletir, talvez nesse dia maravilhoso, o dom de Deus, domingo, nossa Páscoa semanal, domingo a nossa Páscoa, é reforçar aqui dentro uma realidade que é a primeira. Nós somos chamados, a nossa vida consagrada é a melhor parte. A essência da nossa vida consagrada é escolher diariamente a melhor parte. E aí nós temos essa palavra de Jesus, que essa não nos será tirada. Porque a missão pode se transformar. E Deus pode possibilitar, até um momento da nossa vida, a gente não fazer fisicamente mais alguma coisa. Mas ainda seremos consagrados. Quando eu fui para o meu retiro na Terra Santa, que aqui na Arquidiocese do Orani conseguiu uma turma, vai um grupo de padres, né? Quem prega para nós é o Frei Bruno, que é dos frades menores. E numa das palestras dele, ele deu testemunho de um frei da congregação dele que tem uma doença muito rara, talvez até isso já tem uns anos, talvez esse até frei já partiu para a casa do pai, mas naquele momento, aquele frei, ele só vivia prostrado numa cama. E naquele momento ele tinha falência múltipla de movimento, ele só se comunicava já com o olho, com piscada de olho. E sempre tinha um frei que celebrava a missa junto com ele. Ele celebrava, mesmo que ele não falasse nada, mas ele estava lá celebrando. E numa das partilhas, mesmo o frei se comunicando com o olho, ele falou que esse frei, né, amigo, irmão de Dom Bruno, do Frei Bruno, ele falou que no final da vida ele entendeu o sacerdócio dele, porque ele é chamado a se ofertar, não fazendo coisas, mas se ofertando pelo mundo. Até na doença dele, ele não fazia mais nada, gente. Até para se limpar, ele precisava de alguém que limpasse ele. Mas ele ainda era consagrado, porque ele estava na melhor parte. Nesse santo dia, nós somos chamados, repito, não quero aqui dizer que fazer errado, não. Eu vim aqui para dizer que o fazer só tem sentido se nós estarmos na melhor parte. Porque o fazer é a expressão de algo que recebemos. É a qualidade. Aqui eu não estou falando da quantidade, porque eu sei que vocês fazem muita coisa. É muita missão, é muita coisa, é colégio, é gente para atender, é gente para ter paciência, suportam muitas contradições, tenho certeza disso. Mas aqui é o chamado para dar sentido a tudo isso, essa realidade primeira. Queria convidar vocês a pegar uma palavra, está lá no Evangelho de São João. João capítulo 15. De 1 a 8. Evangelho de São João, capítulo 15, de 1 a 8. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Amém? Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que eu vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tão pouco dar fruto,
se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo, ele secará, e hão de ajuntá-lo, e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Acabamos de escutar um dos trechos que com certeza eu e você já ouvimos muitas vezes. Está no capítulo 15 do Evangelho de São João. Rapidamente, para nós nos situarmos, isso é muito importante quando a gente medita a Sagrada Escritura. O Evangelho de São João, nós podemos dividir, e isso é muito importante, essa divisão, para nós entendermos, em duas partes o Evangelho. Na verdade, o Evangelho de São João ele tem um prólogo, que é muito conhecido, e tem um epílogo, que é o capítulo 21, que foi incluso um pouco depois da sua datação. E nós temos duas grandes partes, que vai do capítulo 1 ali, depois do prólogo, até o capítulo 12, que nós, quando estudamos um pouquinho de Bíblia, dizemos que é o livro dos sinais. Nós vamos ter 7 sinais de Jesus. De fato, tem toda uma realidade mística, teológica, porque você sabe que na Sagrada Escritura, 7 é o número da perfeição. E lá no final do capítulo 20, o próprio evangelista vai dizer que Jesus fez muita coisa além do que está escrito, né? Por quê? A escrita do evangelho tem mais um sentido teologal do que historiográfico. Não é que Jesus só fez 7, Jesus fez muito mais. Mas ao escrever 7, é uma realidade de plenitude. E esses sinais têm sempre uma relação sacramental. Isso é muito interessante. É o cego, né? Enfim, e também tem os discursos. E a partir do capítulo 13, do 13 até o 20, nós falamos que é o livro da glória. É a parte da glória. E qual é a característica dessa parte? É que até o 12, Jesus está falando para a multidão, Jesus está encontrando Samaritana, Jesus está encontrando Nicodemos, está tudo lá até o 12. A partir do 13, é só Jesus e os discípulos no cenáculo. Até começar o relato da paixão no capítulo 18 e 19. Do 13 até o 18 e 19, ali é Jesus no cenáculo com os discípulos. É uma realidade pessoal. Jesus conta essa parábola não para todo mundo. Ele conta para aqueles que ele escolheu. E o ambiente é o cenáculo. E isso dá uma qualidade quando você lê a partir disso. Porque Jesus não é esse tema, não é um discurso para todos. É para aqueles que Jesus chamou para si, como diz Marcos. Escolheu para ficar na sua companhia. E ali ele conta essa parábola. Também no Evangelho de São João é o dito, porque Jesus tem discursos que são considerados os ditos do ego eimi, ou ego eimi em grego, eu sou. E aqui nós começamos com isso. Eu sou a videira verdadeira. No Evangelho de São João nós temos o bom pastor, nós vamos ter a ressurreição e a vida, o caminho. É bem próprio da teologia de João. Mas aqui, eu sou uma videira verdadeira. Porque há uma videira falsa. Ou há uma videira, não vou falar falsa, que não era tão verdadeira. Se você pegar no Antigo Testamento, isso é muito próprio de João também. Várias vezes, tanto nos livros históricos, sapienciais e principalmente nos livros proféticos, os profetas, eles muitas das vezes profetizavam Israel como a videira. A videira que Deus regou, Deus cuidou e só dava uvas amargas. Só dava uvas que embotavam os dentes, que tinha cica, né? Já viu como é uma fruta com cica? Um negócio assim, dá vontade, né? Aquela coisa na boca. Na verdade, o Evangelho de João também tem essa realidade. Sempre vai fazer uma comparação, porque o Evangelho de São João ele é escrito já no final do século I, II, então
ele já é um evangelho que é relacionado com a realidade eclesial. E sem falar que no ano 70, os cristãos tinham sido expulsos da sinagoga. Porque se você perceber, nos Atos dos Apóstolos, após ainda a paixão, após a ressurreição, Pedro e João, eles vão aonde para rezar? Aonde? No templo. Por quê? Apesar deles crerem em Cristo, eles ainda não tinham práticas judaicas. O Evangelho de São João já há uma realidade de independência. A igreja já se reúne na casa. Eles não frequentam mais não frequentam mais a sinagoga. Já é uma realidade própria. Então, todo instante o Evangelho de São João, ele vai sempre fazer uma antítese. Tanto que, se você perceber, é só o Evangelho de São João que vai usar o conceito de quê? Ele usa às vezes fariseu, mas na maioria das vezes o que João fala? Os judeus. Como se fosse uma realidade à parte dos cristãos. Isso é só João que tem, os sinóticos não têm isso. E aqui nós vemos, de fato, uma antítese já. Jesus é a videira verdadeira. Porque a outra videira, que é o Antigo Testamento, a realidade, ela, de fato, não deu frutos, mas Jesus, que se fez carne, ele foi agradável a Deus. Ele é a videira agradável a Deus. Ele é a videira que, de fato, deu frutos bons para Deus. E o maior deles, a sua Páscoa. E é unido a Ele, somente unido a Ele, que podemos dar frutos. Sim, querido irmão, amada irmã, isso é muito interessante. Estou fazendo uma apanhada assim para a gente entender a palavra de uma maneira mais profunda e depois vamos caminhar. É unida essa videira, é só essa videira, não a outra. É só a videira que é Cristo, que estando unido a Ele, Ele é a videira verdadeira. Mas depois também nessa passagem ele diz que o pai é o agricultor. E o pai tem duas missões. A primeira é cortar que não dá fruto. Não é isso que está escrito? Meu pai é agricultor, olha lá. Duas atitudes do pai. O pai, ele corta e aqui não dá fruto. E poda, aqui dá fruto. Parece, não é a mesma coisa, gente? Cortar e podar, para mim, na minha cabeça eram sinônimos. Mas não. Uma ele corta e a outra ele poda. E aqui, esse versículo 3 parece que ele não tem nada a ver. Mas ele diz: podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros. Vós quem? Os discípulos. Os 12. Na verdade, um já saiu. Os 11 que estão ali. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Porque o cortar é não ter mais vínculo. Mas o podar, na Sagrada Escritura, tem uma relação profunda com já estáis puros. Porque podará para dar mais fruto, mas vós já estáis puros. Há uma relação aqui. E quando a gente estuda um pouquinho, há uma relação porque é a mesma palavra do grego, tá bom? Só que no nosso português um ficou podar e outro ficou estar puro. Porque a poda é purificar. E purificar é receber poda. E o que é ser puro? É ser limpinho. Vamos lá no Catecismo da Igreja Católica. Na parte 3 do Catecismo da Igreja Católica, nós temos lá um desenvolvimento sobre as bem-aventuranças. E qual é a bem-aventurança da pureza? Os puros verão a Deus. E o que é ser puro? Lá o Catecismo diz: o puro não é somente porque uma grande realidade que às vezes, particularmente às vezes me incomoda, quando a gente trata a pureza, entenda bem o que eu estou falando, quando a gente trata a pureza somente com conceito moralista. A gente fala de pureza, parece que só está ligada à sexualidade. E mais ainda, à genitalidade. Porque sexualidade é uma realidade muito mais ampla. Aí a gente fala, estou impuro. Por quê? Se masturbou, porque fez alguma coisa. Às vezes eu escuto muito isso. Mas a pureza no Catecismo da Igreja Católica é muito mais além do que isso. Não estou falando que exclui isso. Mas segundo o Catecismo da Igreja Católica, o puro é aquele que tem o coração indiviso. Talvez você possa usar o cinto de castidade, ou você seja celibatário como eu.
Mas se teu coração ainda está dividido, você não ainda está no processo de purificação. Quando ali Jesus fala, a poda é para podar, pureza, santificação. Ou seja, e o que ele diz? A palavra. É a convivência, a palavra que vos tem anunciado. E o Evangelho de São João, ele começa com o quê? A palavra se fez carne. É a relação com a palavra que se fez carne. É o anúncio. É mais do que ensinamento, é relação. É a palavra que... o encontro com a palavra que se fez carne, que é Jesus. A minha relação com Ele faz que eu seja purificado. Porque permanecer unido à videira é mais do que uma realidade, querido, somente de uma relação. Nessa permanência, eu ganho um novo ser. Porque o relacionamento com a palavra não somente me edifica, me cura, faz tudo isso também. Mas cada vez mais que eu permaneço no Senhor e Ele em mim, eu vou recebendo um novo ser. Eu sou purificado, eu estou inteiro nele. O consagrado é aquele que recebeu um novo ser do Senhor. A nossa consagração é um novo ser, que cada vez mais se instaura, se enraiza, não uma vez no dia da sua consagração, mas ali foi o início, desde o início do seu processo vocacional, do processo de maturidade. Essa realidade, ela vai se instaurando cada vez mais. A cada passo que eu vou dando, esse novo ser cada vez mais vai se edificando, se tornando real, uma realidade existencial na nossa vida. Mas para isso, eu preciso permanecer. Eu não sei se acontece lá na sua comunidade, na sua congregação, no seu convento, no seu processo de convivência, mas é nítido que, às vezes, quando os irmãos estão na minha comunidade, nós damos o nome de caminho. Caminho, quando a pessoa está no processo vocacional, tem as etapas do caminho, até chegar os primeiros compromissos. Na vida religiosa, isso também tem noviciado, tudo, enfim, cada comunidade, as novas comunidades também têm esse processo. Mas você percebe que é nítido que quando a pessoa às vezes está lá naquele caminho, mesmo que tenha sofrimentos, difíceis, crises, enfim, mas é uma realidade até mesmo que tem um sentido, né? Mas eu percebo, eu tenho 12 anos de compromisso, né? Nossa comunidade, desde os primeiros compromissos, nós temos 12 anos. Mas quando a gente passa para a vida, quando depois não tem mais caminho, não etapa, que é a vida consagrada, e é a formação permanente, que a igreja nos chama, parece que não tem sentido, porque parece que não tem onde chegar. Às vezes parece que depois dos votos perpétuos, para alguns, a pessoa, muitas vezes, ela se perde. Porque ela não entende, ela parece que acabou a obra de Deus lá naquela consagração. Ela não entende que agora é a permanência. Não tem mais, você não vai ganhar mais um cordãozinho, né? Não quero depreciar isso, não. Acho muito importante esse sinal. Mas às vezes a pessoa está lá no processo, sofre, mas eu quero o cordãozinho, eu quero aquele sinal. Aí depois, quando ganha, depois de 2, 3 anos, está vivendo a vida consagrada como muquirana. Por quê? Na verdade, você não se percebe. É uma realidade ainda que está fora de você. Ainda não internalizou. E aqui o que Jesus está falando é o quê? Essa realidade do novo ser, do encontro com a palavra, é uma realidade permanente. Que vai ter momentos mais duros, vai ter momentos de sentido, vai ter momentos de deserto, vai ter momentos de realidade, mas isso tudo é obra de um novo ser, que ao permanecer, tendo que permanecer, isso vai completando a obra começada. Mas para isso, diariamente é preciso escolher a melhor parte. O que o padre está falando aqui, talvez sendo um pouco redundante? Não sei, talvez tem gente aqui que tem vida consagrada mais do que eu tenho de idade. Mas eu sou ousado em te dizer, Deus ainda tem uma obra para fazer. Deus tem coisas ainda a podar. E Deus tem coisas ainda a fazer em você e através de você. Ainda não acabou. Você pode ter hábito, já pode estar, até já nos graus de cargo dentro da comunidade, de autoridade. Mas Deus pessoalmente, também comunitariamente, através de você e em você,
ainda tem uma obra a fazer. Porque Deus não nos chamou para ter um sinal. Desculpa. Deus não nos chamou para fazer uma coisa ou outra. Deus, quando entrou na nossa vida e nos deu um carisma, uma vocação, Ele quer nos salvar. E, não sei, eu ainda não estou pronto, eu preciso caminhar ainda. Porque às vezes a gente acha que está na comunidade, chegamos, é isso, não é isso. Deus, através disso, Ele te deu esse dom porque nós somos miseráveis, eu e você somos. E isso é necessário para a nossa salvação. Nosso céu, ele, de uma certa forma misteriosa, depende disso. Por isso é preciso dar passos. É preciso ainda ter essa expectativa grata com Deus. Essa expectativa maravilhosa. Deus ainda tem uma obra a fazer na minha alma, na minha humanidade, na minha missão, no meu viver como consagrado. Mas é preciso permanecer. É preciso deixar que a palavra, e aqui eu quero que você entenda a palavra não somente voz, a pessoa de Cristo. Permanecer nele. Ele é a palavra. Que como lá no Gênesis, tudo foi dito pela palavra e tudo era criado. Cada vez que eu encontro a palavra e essa palavra na minha vida, tudo é recriado, é regenerado em mim. Mas é preciso permanecer. Se você pegar o Evangelho de São João, o Evangelho de São João, nós temos, eu anotei aqui, 40 vezes a palavra permanecer. 40 vezes. De fato, é um traço espiritual teológico do evangelista João. E, nesse trecho, nesse capítulo 15, ele aparece 11 vezes. E, nesse trecho que acabamos de ler, ele aparece 7 vezes. Se você ler isso, a tua tradução for Ave Maria, você fala, não, padre, está errado, tem 8. Mas não, no grego é só 7, porque aí botaram um permanecer a mais para entender mais em português. Mas o primeiro permanecer que aparece é permanecer em mim e eu em vós. Não tem permanecer de novo. Origem grego, nesse trecho, tem 7 vezes. E aí a gente pode se questionar, o que é permanecer? Porque quando a gente para isso, vem logo o senso comum, o conceito de permanecer é algo passível. Eu permaneço aqui. Às vezes eu escuto pessoas e tem um conceito de padecimento, né? Às vezes, quer ver uma coisa? Quando eu atendo uma pessoa, um homem, uma mulher, num atendimento e vai falar sobre o matrimônio, né? Vai falar sobre problemas conjugais. E a pessoa relata tudo que vive no matrimônio e às vezes ela solta assim, padre, eu ainda permaneço nisso. E eu permaneço, eu não sei por que eu permaneço. Ou seja, ela sofre o pão que o diabo amassou e está ali, passivelmente, está sofrendo, é uma coisa de padecimento. Não é esse o conceito de permanecer de João. E às vezes a gente pode entender, quando a gente escuta essa palavra, essa palavra é o evangelho do 5º domingo da Páscoa, se eu não me engano, do ano, estamos no ano C, é do ano B. Né? E aparece no ferial também da Páscoa, que é uma palavra pascal. Quando Jesus traz essa palavra, o ramo tem que permanecer na videira, porque se ele não permanecer, ele morre. Se ele não estiver ali, ele morre. Ele é princípio vital. Então, é uma realidade de vida, de movimento. Não é uma realidade somente passível, estática, ou de um padecimento, de um vitimismo. Um pouco do exemplo que eu dei. Mas é uma realidade de vida. Se o ramo não permanecer, ele morre. É uma realidade de urgência, é vínculo vital. Vital. Ou seja, se é uma realidade de vida, um pouco exemplo, só um exemplo bem amplo. É um pouco que é a água para o peixe, gente. Nunca conheci um peixe que sobrevive fora d'água. Se ele sobrevive, ele já deixa de ser peixe. Ele é outra coisa, ele vai ser anfíbio, alguma coisa. Ele sai do conceito de peixe. O Catecismo da Igreja Católica tem uma realidade muito interessante quando fala da oração, como uma oração essencial para o cristão, que o exemplo que o Catecismo dá
é que a oração para o cristão é igual ar para o pulmão. Eu também nunca conheci um pulmão que sobrevive sem ar. Permanecer é verdade vital. E se é uma verdade vital, entenda, apesar da imagem, permanecer, aí você olha, quem já conheceu uma videira, né? Vai lá numa vinícola e vê a parreira, também é chamado de parreira, né? Lá no interior, meu pai fala parreira, meu pai é lá do interior do Espírito Santo. A parreira, vê uma coisa assim, aí vê ela paradinha lá, ah, que bonito. Aí até lembra, lá, Jesus falou que eu sou aquela videira ali, ó. Ele é videira, essa aqui, Jesus, essa aqui, essa bonita. E eu sou aquele ramo ali, mais bonitinho lá. Está lá paradinho, né? Mas se é princípio vital, tudo que é vida, o que eu disse no início, tem movimento. Então eu sou ousado a dizer que permanecer é princípio de relação. E para uma relação, ela ser fecunda, ela tem que ter movimento. Relação é movimento. Por quê? Eu fui chamado e eu respondo. Eu fui chamado e eu respondo. Quando uma relação ela tá para terminar, isso aí eu escuto muito nos acompanhamentos pessoais, é porque, quer ver uma coisa? Que a relação entra em crise. Padre, eu só falo com ele, ele não diz nada. Mulher reclama muito disso. Eu falo, eu quero uma DR e ele não diz nada, ele não me responde nada. Aí a relação entra em crise. Por quê? Para ela não é mais troca, não há movimento. Permanecer é princípio vital. E essa vitalidade vem da relação, do estar, do trocar. Se é uma realidade, e o permanecer, querido, eu quero que você entenda, nesse momento dessa palestra, que permanecer é uma realidade vocacional. Eu sou chamado a ser, eu sou o pequeno rebanho. Mas esse é o modo pessoal que deu o carisma à minha comunidade de eu permanecer em Jesus. Porque o permanecer é uma realidade comum a todos aqui, cada um com seu carisma, com seu modo de vida, mas todos somos chamados a permanecer na videira. É uma realidade vital de relação, e isso é determinante para a vivência do nosso chamado. É uma realidade muito profunda, porque é nesse permanecer, nessa realidade do permanecer, que aí começa os passos, a realidade de maturidade. Porque assim, na vida espiritual, ou a gente está avançando ou a gente está retrocedendo, não existe meio termo. Tem vezes, porque é um processo humano, tudo, a gente pode estar paradinho ali. Mas esse parar, muitas das vezes, é um momento, mas depois esse parar nos dá um movimento para ir além. Esse parar, ele está no plano do crescimento de Deus. Mas, ou a gente está no processo de abertura ao movimento, ou estamos retrocedendo. Por isso é preciso permanecer. E aqui eu quero voltar à poda. Eu não sei se você sabe, a gente aqui no nosso país não temos muita a cultura de vinícolas, né? Porque nós somos um país tropical. E as vinícolas, elas precisam de um clima frio. Por isso que nosso irmão aqui, a Argentina, né? Nós temos lá a Argentina, lá perto dos Andes, nós temos Mendonça, quem já conheceu, né? Várias vinícolas, porque é frio. E na Europa também tem muitas, principalmente também no Oriente Médio Próximo, ali Israel, né? Também tem, porque você sabe que também lá faz frio. Né? E por que a poda é missão do agricultor e ela é necessária, mas para ser podado tem que estar unido à videira. Porque se você não sabe, se a videira não for podada, ela perde, ela para de dar fruto. Ela deu a uva, né? Videira dá uva. Se você não sabia, estou te ensinando agora. Depois vai lá e é colhida. Na próxima vez que aquela videira vai dar menos uva se ela não for podada. Ela precisa ser podada para dar mais. Se ela tem 3 safras e ela não é podada, você vai ver uma diminuição muito grande da primeira para a terceira. Até que, se ela nunca for podada, vai ter um momento que ela não vai dar mais uva, só vai dar folha.
A poda é uma realidade necessária para que a videira dê frutos. Querido, vida consagrada necessariamente vai ter podas. E aqui eu queria tirar da sua cabeça esse conceito de poda somente negativo. Porque se você atender o chamado do Senhor para ser salvo, a poda é necessária para a salvação. E é a salvação que realiza o nosso coração. Nada fora disso vai realizar o meu e o teu coração, querido. Por mais que nós, os nossos encantamentos e ilusões, podemos, mas... Porque na vida consagrada vai chegar um momento que a gente fica muito dividido, né? Ainda mais que os anos vai passando. Nós somos questionados. Mas a poda é princípio de fecundidade. E a poda ela pode acontecer pessoalmente, um sofrimento, uma realidade, o autoconhecimento. Vida consagrada é um caminho de autoconhecimento, porque se unir à videira, se é princípio de relação, uma das coisas que na relação com Jesus, verdadeira e autêntica, fecunda, nós temos, é um olhar para nós mesmos. E dói. Dói. É uma realidade que dói. A poda, discernimento do nosso chamado, discernimento daquilo que somos diante de Deus e da comunidade. A poda é necessária para a maturidade afetiva, humana e espiritual. Quem não é podado não amadurece. É porque a gente vive hoje numa cultura que, às vezes, a poda é só... Não! Olhe a poda como uma realidade positiva, necessária e salvífica. Salvífica! A poda nos ensina a encontrar nosso estado de vida. E não acho que estado de vida é algo acessório, tá bom? Principalmente dentro das novas comunidades. Aqui eu falo para as novas comunidades. Porque, claro, para a vida religiosa, o estado de vida, já de entrar, já tem que decidir que é o celibato. Mas nas novas comunidades existem solteiros que entram. E vou falar do que eu olho, tá? Na minha comunidade, às vezes, há uma resistência muito grande a dar esse passo e as pessoas acham que isso, eu posso deixar para depois. Querido, estado de vida está relacionado com a nossa maturidade afetiva, com a nossa maturidade espiritual e com a qualidade que nós damos à nossa vida consagrada. É preciso encarar isso. Deus não chama ninguém, não existe no plano de Deus a vocação de solteiro. Deus não chama ninguém a ser solteiro. Ou você é celibatário ou você é chamado ao matrimônio. E dentro do celibato, o celibato sacerdotal e laical. Dentro do laical está a vida religiosa. Não existe solteirão para Deus. Ok? Não existe. Porque tem gente que fica... Na minha comunidade tinha uma irmã que já estava lá, ela fez até a idade agora. Ela sempre pedia para rezar para ela. Padre, reza para me arrumar um marido. Ela já estava na terceira idade. Aí depois, um dia eu falei isso, né? Aí ela fala, depois que eu falo que de uma formação, uma pregação, eu falei assim, pode deixar, padre, nunca mais vou pedir você rezar para isso. Eu já sei o que Deus quer de mim. Amém, né? Mas você está entendendo? Permanecer no ramo é uma realidade vital. E tudo aquilo que é vida salvífica é preciso, mas é permanecendo em Deus que essa realidade, ela vai se enraizar na nossa vida. Peça isso a Deus. Eu sei que Deus já suscita dentro da vida dos solteiros, se é um matrimônio, pede uma realidade. Claro, não depende só de você para você viver essa vocação, né? Precisa de um abençoado, de uma abençoada. É mais difícil. Eu acho muito mais difícil. Tem gente que fala, matrimônio é mais fácil. Não é não, querido. Louva a Deus, Deus me chamou o celibato, ó. Porque às vezes, porque assim, não adianta só eu ser chamado, né? Eu tenho que encontrar um abençoado que queira olhar para olhar para mim, né? Porque o matrimônio é uma realidade dessa vida, né? Não é? E se você acha que eu sempre falo lá para os meus filhos lá na minha paróquia, que às vezes, eu estou esperando o meu José. A outra vai dizer, estou esperando a minha Maria. Aí eu logo viro e falo assim, meu querido, minha querida, ó, o José já é de Maria. E a Maria
José já recebeu, ele atendeu o anjo, sabia? Ele falou, não tenha medo de receber Maria. Ele, recebeu. Para você, talvez tenha uma Maria Madalena por aí. Mas você tem que ter fé para expulsar os 7 demônios. Porque fica nesse ideal, gente. Né? Fica nesse ideal, parece que está nas nuvens. E relação, essa realidade de discernimento é muito concreta, parte para o nosso amadurecimento pessoal. Mas reza, mas é preciso permanecer no Senhor. É preciso ter essa experiência. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que permanecer é uma realidade de um movimento de busca vital. Tem luta, tem crise, tem deserto. Eu atendo muitas pessoas de novas comunidades, principalmente consagrados, e eu percebo que é natural na vida espiritual, uns menos, outros mais, o deserto, as crises vocacionais e pessoais. E de fato, às vezes a pessoa fica muito abalada, porque ela acha, ai meu Deus, eu estou em crise. Querido, a crise faz parte da existência humana, e bendita seja a crise de cada dia, porque a crise faz a gente nascer de novo. O problema é que a gente tem um olhar de vida consagrada muito linear. Todos nós vamos passar por crise. Quando eu entrei para o seminário, graças a Deus que eu tive esse retiro. Teve um padre que no primeiro retiro que eu entrei no seminário, ele falou assim, vai ter crise, hein? O padre era muito assim, vai ter crise, hein? Mas na hora da crise não se toma nenhuma decisão, se permanece aos pés de Deus. Em crise não se toma decisão. A crise não é para tomar decisão. A crise é para se deixar moldar por Deus. Depois, Ele vai te dar o discernimento certo. Mas é preciso permanecer no Senhor. Porque, querido, lá no versículo 5, que é a realidade que eu e você somos chamados, eu acho que essa realidade é muito forte no meu coração, que Jesus diz, no final do versículo 5, porque sem mim, nada podeis fazer. Muitas vezes a gente não permanece e tem dificuldade na permanência porque a gente às vezes ainda está convencido que a gente pode alguma coisa sem Deus. Não, se você fizer um censo aí fora, você pode alguma coisa sem Deus, todo mundo falou, não, mas olha para a vida. Não reza, não faz nada, não sei o quê. Mas como que... Não, porque no fundo, vamos falar a verdade, essa palavra é muito bonita. Por quê? Ela é objetiva, é uma verdade. Mas, às vezes, ela ainda não fez sentido interior. Porque se eu não vivo, é porque não faz sentido ainda. Às vezes está aqui na cabeça, ó. Sem mim até rezo. Depois da comunhão, eu ajoelho e falo, ai, Jesus, sem ti nada eu posso fazer. Mas no dia a dia, como eu decido as minhas coisas, como eu conduzo os meus relacionamentos, como eu conduzo a minha vida consagrada, ela diz outra coisa. Por quê? É só um slogan. Ainda não é uma realidade que entranhou, não encarnou. Não fez sentido ainda para mim, porque eu ainda sou independente. E Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Esse poder do grego é dinamis. Dinamis vem de dinamite, força. Ou seja, sem ele eu não tenho força. Eu não tenho vida. E às vezes nós estamos vivendo uma vida consagrada anêmica, fraca, não é de fraqueza espiritual, mas fraca porque é anêmica, não tem força para nada, é apatia. Jesus, o Papa Francisco, no ano da vida consagrada, falou que aonde tem consagrado tem alegria. E vamos falar a verdade, às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente tem tristeza. Porque a alegria não é nossa. Quando o Papa fala que a alegria é uma realidade da vida consagrada, não é uma alegria que é expressão da sua personalidade extrovertida. Porque tem pessoas que têm uma personalidade extrovertida, e o extrovertido muitas das vezes se apresenta como alegre. Não é essa alegria que é uma característica pessoal da personalidade. É uma alegria espiritual que mesmo passando por meio de dores, sofrimentos, crises, desertos, a gente ainda tem motivo de se alegrar. Por quê? Eu estou convencido que sem Ele nada eu posso fazer. Nem passar por uma crise direito eu consigo passar se Jesus não estiver comigo. Sem Ele nada podeis fazer. Acontece
No século IV, nós estamos no Colégio Santo Agostinho, né? Então é bom falar do Colégio Santo Agostinho, porque no século IV, contemporâneo a Santo Agostinho, surgiu uma heresia na igreja. Alguns sabem que é o pelagianismo. O padre era um monge, Pelágio. E qual é essa heresia? Ele dizia que Jesus deu exemplo, um exemplo maravilhoso, e que deve ser seguido. E qualquer um tem força em si para seguir o exemplo de Jesus. Agostinho, que foi Agostinho que defrontou essa heresia, escutou isso e falou assim, opa, não. Tanto que tem um Tratado da Graça, que é uma das obras de Santo Agostinho. E aonde passa o Tratado da Graça? Filipenses 2,13. O que São Paulo diz em Filipenses 2,13? É Deus que opera em nós o pensar e o fazer. Não sou eu. É Deus que opera. E aí, claro, essa heresia ela foi vencida, né? E um dos grandes responsáveis foi Santo Agostinho. Querido, mas vamos falar a verdade? Talvez a gente saiba, eu não estou diante de uma assembleia de pelagianos. Mas como o Papa Bento XVI, ele dizia que numa dos seus textos mais maravilhosos, ele falava que existe um ateísmo prático. Que é um pouco disso. Ninguém aqui é ateu, senão vocês não estariam aqui. Mas, muitas das vezes, nós temos um ateísmo prático, porque a gente vive como se Deus não existisse. Há um pelagianismo prático, porque muitas das vezes, querido irmão, amada irmã, apesar de a gente saber que é a graça, né? A graça é o corpo, é o coração da teologia de São Paulo. É a graça, é pela graça que eu sou o que eu sou. A graça é a origem, é a essência, é por graça que eu fui chamado. É a graça que é o ponto de partida e é o sustento da minha vocação. Mas muitas das vezes nós não dependemos dessa graça. E principalmente quando que nós dependemos dessa graça? Quando nós temos a vaidade sobre o nosso pecado. A gente se entristece porque pecou. Querido, vamos falar a verdade? A coisa mais natural que você pode fazer por você mesmo é pecar. É o original da natureza humana ferida. Fora disso, tudo é graça. Eu gosto muito da história de São Jerônimo. São Jerônimo um dia estava sendo interpelado. É uma das histórias que tem sobre São Jerônimo. E no momento de oração pessoal, Deus falou para São Jerônimo assim, Jerônimo, me dá o que você tem. Sabe que São Jerônimo foi secretário do Papa Damaso. Século III, IV. E também Jerônimo foi o tradutor da Bíblia, do grego, da 70 para a Vulgata, para o latim. E Jerônimo que falou, Senhor, eu te dou minha inteligência. Deus falou para ele, não, isso aí é meu, fui eu que te dei. Depois, ele mais uma vez falou, Jerônimo, me dá o que você tem. São Jerônimo era... E depois, no final da vida, Jerônimo fundou uma ordem eremita na Terra Santa. Ele morreu na Terra Santa, feminina e masculina. Mas antes ele tinha sido muito influente na igreja, secretário do Papa, tinha muitos contatos. Ele falou, Senhor, eu te dou minha capacidade política, de contato, de relacionamento, apesar de São Jerônimo ter um temperamento muito forte. E ele falou, te dou isso tudo que eu vivi. Deus falou para ele, não, fui eu que te dei também. Mais uma vez, Deus falou para ele, me dá o que você tem, Jerônimo. E ele falou, Senhor, não sei o que eu te dei. Deus falou para ele, me dá o teu pecado. O teu pecado, isso é próprio teu. Na verdade, querido, quando a gente não entende, eu não estou falando aqui para você, fazer o quê? Eu sou pecado, não é ser o laxismo. Mas diante de uma realidade, é você entender que isso é quando nós fugimos da graça. E muitas das vezes nós esperamos de nós coisas que é graça. Você está entendendo? Nos cobramos, nos exigimos de coisas, até nos entristecemos. E quando isso, de fato, é o próprio nosso, é a nossa pequenez, é a nossa fraqueza nesse sentido. E que o resto, tudo é graça. Sem Ele, nada podemos fazer. De outro modo, na época, Santa Teresinha é uma das baluartes da Pequeno Rebanho. Por que Teresinha foi doutora da igreja?
Sabe que um doutor da igreja, ele é considerado doutor porque ele abre um caminho de santidade. E ela abriu o caminho de santidade da pequena infância, né? Da infância espiritual. Porque Teresinha, ela surge num período jansenista. O que era a doutrina de Jansênio, que é do século XVI? Que Deus dá a graça a alguns para o céu. Mas esses alguns, nem todos, têm que fazer muitas penitências, tudo para chegar ao céu. Um esforço, uma austeridade, um rigor para chegar ao céu. Tanto que, quem já leu a história de uma alma aqui, levanta o braço. Só para vocês não dormirem. Isso, que bom, maravilha. Se vocês perceberem lá tanto no primeiro livro, segundo livro, Teresinha conta as confissões dela, né, que ela ia se confessar. E às vezes, você já percebeu que tinha momentos que Teresinha ia se confessar e o padre não autorizava ela a comungar? Você já pensou nisso? Ela confessava, falava o pecado dela e o padre falava, não, ainda você não vai comungar. E ela ia para a missa e não comungava. Por quê? O padre não autorizou. Porque era uma realidade de rigor. E quando Teresinha entra no Carmelo e ela elabora, ela rompe com isso, porque na verdade ela fala, eu sou uma avezinha. Tem os grandes santos. Eu sou uma ave que vira e mexe, roda, cai lá na lama, mas eu não deixo de fitar o sol do amor. Eu sou uma ave, mas eu tenho um olhar de águia. Só o olhar. Porque ela rompe com o rigorismo. Porque qual o problema do rigorismo? Que é um pouco, não é mais o pleonasmo, mas qual o problema do rigorismo? É porque a gente acha que o céu é para alguns. É difícil chegar no céu. Mas o que acontece, querido, que hoje nós vivemos um tempo que não é de rigorismo, longe disso. Estou falando não na igreja, mas estou falando na sociedade, tá? Porque na igreja ainda tem algum. Que é o laxismo. Qual o problema do laxismo hoje? Que sempre na história da humanidade, percebam isso. Quando há ênfase de alguma coisa, sempre vai ter uma antítese da mesma proporção. E esse é o grande perigo, querido. Hoje nós vemos um laxismo. O que o laxismo afirma? Ah, não, o céu não vai vir, não. O céu é aqui, ó. Enquanto o rigorismo diz que o céu é muito difícil chegar, o laxismo diz, não, o céu já é aqui. Eu tenho que viver aqui. Eu tenho que fazer tudo aqui. Eu tenho que ter a graça aqui. Eu tenho que resolver todos os meus sonhos aqui. E por isso que muitas vezes o laxismo está dentro da igreja. Sou nascido e criado na RCC. Vou pregar, vou cerco Jericó. Mas vamos falar a verdade. Nas nossas paróquias, até comunidades que tem cerco Jericó, vai muita gente ali querendo resolver a vida aqui na terra. Mas Jesus não prometeu nada aqui na terra. Ele só prometeu a vida eterna. Estou dizendo que Jesus não cura, não faz, não tira do sofrimento. Mas não é a promessa de Jesus? É para a eternidade. O que eu estou falando com isso, querido? A virtude está no meio, no equilíbrio. O grande problema hoje, vocês vão perceber, tanto do laxismo que pode estar entrando nas nossas comunidades, se a gente não permanecer, porque se você leu muito bem a carta do Papa aos jovens, Cristo Vivit, ele fala muito da realidade do mundanismo, que nada mais é do que o laxismo entrando nas nossas comunidades, paróquias, na vida dos nossos jovens, dos jovens que estão batendo na porta das nossas comunidades para fazer um discernimento vocacional. Mas tomemos cuidado, que a resposta ao laxismo não é o rigorismo. Porque Deus não nos chamou a praticar para um preceito moral. A moralidade vem sim, mas ela vem de um encontro pessoal profundo com o Senhor. De uma relação com Ele. Ele nos convence e é graça dele, junto com a comunidade, e aí vem os preceitos mais que vai ordenar a nossa desordem. O grande problema é que às vezes a gente está, porque a gente se assusta com o laxismo, a gente já está tolindo com uma realidade rigorista moral. Cuidado, isso dá conta até um certo tempo, depois não vai dar. Vamos falar a verdade. Ninguém vai permanecer com Deus se olhar a Deus somente como um mandamento, como uma norma de pode e não pode. Mas Deus vai permanecer com Deus se encontrar nele sentido de vida.
Realidade vital, vocacional. Por isso que o Papa, ele chamou, ele fala, ele usa um capítulo da cristã para falar de vocação. Por quê? Ninguém vai ficar na caminhada cristã somente porque é um caminho de moralidade, mas vai porque encontrou o sentido, a razão primeira, a melhor parte da vida. E daí surge tudo. Porque às vezes, vamos falar a verdade, as nossas pregações, em vez de propor o encontro pessoal com Jesus, a beleza de encontrar Jesus, o sentido, a alegria de estar nele, de lutar por ele, é um moralismo só. Temos que encontrar essa realidade, querido. Entenda bem, eu não estou aqui querendo afundar moralidade. Isso é muito importante, nós precisamos. E o Evangelho responde tudo, ele ordena. Mas eu estou falando que permanecer em Jesus é uma realidade de encontro pessoal. E permanecer nesse encontro pessoal, nessa realidade primeira. E ela dá sentido à nossa história, à nossa vida. Repito, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos de um achismo muito grande, de falta de bases de moralidade. Os jovens, eles estão buscando, estão procurando. Mas a nossa resposta é Jesus. Antes do que Jesus manda. Somos chamados a apresentar a Jesus. Mas eu só vou apresentar Jesus se eu estiver nele. Se ele estiver em mim. Se eu permanecer nele e ele em mim. É isso que o Senhor hoje quer nos chamar, querido. O permanecer, rapidamente eu termino falando de 3 pontos do permanecer. Práticos, que eu gosto muito de ser prático. Nós permanecemos em Jesus assim de uma maneira geral. Primeiro, vida de oração e acompanhamento pessoal. Essas duas são complementares. E a vida de oração, claro, ela é vida litúrgica, pode ser a vida devocional, mas prioritariamente a vida de intimidade com Deus. Vida litúrgica, liturgia das horas, muitas comunidades têm isso como preceito. Vida devocional também, vocês têm terço, novenas. Mas nada disso, se você pega lá a Sacrosanto Concílio, todas as devoções, elas estão ordenadas à vida litúrgica. Mas nenhuma dessas realidades, elas excluem a vida de intimidade com Deus. O colóquio com Deus, o descanso em Deus, o conversar e, mais ainda, ouvir a Deus. Acompanhamento pessoal, querido, vou ser muito honesto. Eu vou ser igual Santa Faustina e Santa Catarina de Sena aqui. Ela dizia que não... Santa Faustina dizia que não concebia a sua salvação sem diretor espiritual. Santa Catarina de Sena, idem. E tem gente nas nossas comunidades que tem uma resistência muito a ser acompanhado pessoalmente. Eu vou dizer para vocês, eu já passei por muitos desertos na minha vida. E aonde Deus mais falava comigo era num acompanhamento pessoal. Às vezes celebrava a missa seco, sem ouvir nada, fazia tudo, atendia tudo. Estava ali, na fidelidade, sabe? Fiel no pouco. E aonde Deus ia, eu me sentia cuidado, falado no acompanhamento pessoal. No autoconhecimento. Não fuja. Isso é permanecer no Senhor. Segundo ponto. E a vida sacramental aqui, eu não falo só de você comungar todos os dias ou domingo, enfim. É a realidade de você buscar estar em estado de graça. Graça habitual, como diz na teologia. Porque a graça habitual é a parte do princípio estar em estado de graça. A alma em estado de graça é amiga de Deus. E isso vai dar a graça de viver as graças atuais. Que é na missão, no relacionamento, nos atendimentos. Estado de graça. Se confessar com um período. Não deixar de comungar. Vida sacramental. É um tripé. Vida de oração, acompanhamento pessoal. Vida sacramental e missão. Missão. É um tripé. E tripé. Se perde um, fica capenga. As 3 coisas. Claro que a vida de oração e a vida de oração, acompanhamento, graça habitual, estado de graça, vida sacramental e missão, a missão depende desses 2, tá? Porque aqui está a melhor parte.
mas precisa ter a missão, porque Deus também nos cura e nos forma na missão. Deus fala e nos cura na missão. Que o Senhor nos dê essa graça, querido. E esse permanecer é a vida no Espírito. O Catecismo da Igreja Católica fala que o batizado é chamado a vida do Espírito. Queria ler um texto para vocês, de um patriarca da Igreja Ortodoxa de Constantinopla, Atenágoras. Porque essas três realidades do permanecer que eu falei bem mastigadinho, porque senão fica uma ideia, uma realidade concreta. Tudo isso é a nossa disponibilidade para sermos conduzidos pelo Espírito. Porque a vida batismal, a vida cristã também é considerada a vida no Espírito. É a vida do Espírito, é a vida consagrada, é uma vida no Espírito. E uma das imagens pautadas nessa parábola que nós escutamos hoje, nessa parábola da videira, os padres da igreja diziam que o ramo tem que estar unido à videira. E o que é a vida? É a seiva. De fato, a seiva vem do tronco e vai ao ramo, e é ela que leva os nutrientes, é ela que dá a fecundidade. E os padres da igreja diziam que a seiva é o Espírito. Atenágoras diz assim: sem o Espírito Santo, Deus está longe. Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A igreja, a comunidade, a tua congregação é uma simples organização. A autoridade é uma dominação. A missão é propaganda. O culto, a missa, a liturgia das horas, a oração em comum é uma velharia. A moral cristã é uma obra de escravos. Mas no Espírito Santo, o cosmos é enobrecido pela geração do reino. O homem está em combate contra a carne. O Cristo ressuscitado torna-se presente. O Evangelho faz poder e vida. A igreja, a tua comunidade, a tua congregação, realiza a comunhão trinitária. A autoridade se transforma em serviço que liberta. A missão é um Pentecoste. A liturgia é um memorial e antecipação. E o agir humano é deificado. Ou seja, nós continuamos a obra de Deus com o nosso agir no Espírito. Por isso, querido irmão, amada irmã, nessa manhã, já tarde, né? Vamos voltar para a videira. Vamos escolher a melhor parte. A nossa missão primeira é permanecer. Porque sem Ele nada podemos fazer. Por isso peçamos o Espírito. Que o Espírito possa continuar a obra começada. E mais ainda, sou ousado, que o Espírito nos faça voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Amém?